Olá pessoal, Diálogo de Segurança de Alimentos na área, e eu gostaria de começar esse vídeo dizendo obrigada. Obrigada por você ter migrado para cá. E, para quem não está entendendo nada, para quem está chegando agora, o Diálogo utilizava um outro Instagram, porém ele apresentou um bug. Eu não consegui encaminhar para os meus stories as publicações que eu via no meu feed de notícia. E isso estava me atrapalhando muito, porque eu vi informações extremamente importantes e úteis, interessantes, e eu não conseguia compartilhar com vocês. Busquei ajuda com suporte, tutoriais, mas eu não tive sucesso. Então, resolvi criar um outro Instagram, que é esse aqui, e trouxe todos os conteúdos de lá para cá. Dito isso, vamos ao conteúdo. Contextualizando, para quem não sabe, boas práticas de fabricação é um conjunto de medidas que devem ser adotadas pelas indústrias de alimentos e pelos serviços de alimentação, a fim de garantir a qualidade sanitária e a conformidade dos alimentos com os regulamentos técnicos. Ou seja, BPF é o pontapé inicial para qualquer indústria de alimentos ou bebidas. É o pré-requisito principal e indispensável para conseguir a licença de funcionamento do seu estabelecimento. A Anvisa, através da RDC 275, determinou que os estabelecimentos produtores e industrializadores de alimentos devem desenvolver, implementar e manter procedimentos operacionais que são os nossos POPs. E quais são eles? Bom, temos a higienização das instalações, equipamentos, móveis e utensílios, controle de potabilidade da água, higiene e saúde dos manipuladores de alimento, manejo dos resíduos, manutenção preventiva e calibração de equipamentos, controle integrado de vetores e pragas urbanas, seleção de matéria-prima, ingredientes e embalagens e programa de recolhimento de alimentos. Consegui falar todos. Vou falar um pouquinho de cada um, mas hoje eu quero começar pelo POP de higiene e saúde dos manipuladores de alimentos, tá bom? O programa de higiene e saúde dos manipuladores de alimentos deve contemplar no mínimo 5 assuntos. Anota aí. Seleção e recrutamento, capacitação, saúde e segurança, uniformes e higiene pessoal. Vamos começar falando de recrutamento e seleção, tá bom? A empresa, ela precisa ter critérios bem definidos na hora da contratação. E esses critérios devem estar sempre alinhados com a segurança de alimentos. Como assim? O setor de RH provavelmente tem um documento chamado Descrição de Cargos. E esse documento contempla todos os pré-requisitos necessários para a contratação de funcionários. Insira nesse documento os critérios para a contratação dos manipuladores. E quais são esses critérios? Bom, isso depende muito do que a empresa deseja. Por exemplo, a empresa pode optar em ter apenas operadores experientes em termos de segurança de alimentos e pode exigir conhecimentos específicos do setor, alguma qualificação específica. Enfim, o perfil de manipulador do alimento que tem que estar definido, tá bom? Então, ok, você falou de documentos de RH, mas e no POP? Bom, no POP você vai descrever também esses critérios ou linkar a descrição de cargos com o POP. Uma dica que eu posso dar a você que vai contratar ou estabelecer critérios para a contratação de manipulador, na hora da seleção, esteja atento às questões de vaidade. Por quê? Porque as questões de vaidade interferem muito no processo de seleção. Deixe claro aos candidatos que os manipuladores de alimentos são proibidos de trabalhar com adorno, fazer uso de barba, usar o cabelo solto conforme a RDC 216. Trabalhar com manipulação de alimentos requer uma imensa responsabilidade e deve sim observar esses detalhes. Uma coisa sempre vai puxando a outra. Uma vez que você seleciona um manipulador de alimento com sem experiência, é necessário realizar a capacitação. Mesmo que eles já conheçam as boas práticas, é importante realizar reciclagem. Capacite-os também em controle de alergênicos, que, embora não seja abordado no BPF, é um tema estatutário importantíssimo. Com relação à saúde e segurança, adote medidas para tratar situações em que manipuladores apresentem lesão nas mãos, sintomas de enfermidade ou suspeita de problema de saúde, que possa comprometer a segurança do alimento. Manipuladores nessas condições devem ser afastados das suas atividades. Tanto quanto a saúde clínica do manipulador deve ser observada, quanto a saúde física. Descreva os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual obrigatórios para os manipuladores de alimentos. Essa é uma atividade que deve ser realizada em conjunto com o setor de segurança do trabalho da empresa.
Além dos EPIs, os manipuladores de alimentos devem fazer uso de uniformes. E esses uniformes devem ser de cor clara e devem estar sempre limpos e bem conservados. É preciso, claro, distribuir mais de um uniforme. Inclusive, a empresa pode estabelecer uma lógica para garantir que o manipulador esteja trabalhando com o uniforme limpo. Por exemplo, se o expediente for de segunda a sexta, borde na manga da camisa os dias da semana. Tipo, uma farda você borda a palavra segunda-feira, na outra farda você borda a palavra terça-feira, e assim sucessivamente. Determine ao manipulador o uso da farda no dia equivalente. E isso vai fazer com que ele tenha tempo suficiente para lavar suas fardas se o processo de lavagem não for realizado pela empresa. Mesmo que você distribua menos fardas do que isso, dá sim para usar a criatividade e garantir que o manipulador trabalhe com o uniforme limpo. Uma outra dica é o aluguel de fardamento. Existem empresas que alugam, inclusive disponibilizam armários para guardar uniformes limpos e sujos, separadamente. Semanalmente, ela vai lá e recolhe os sujos e abastece o armário com uniformes limpos. Ainda sobre limpeza, também tem critérios para a higiene pessoal. O asseio pessoal deve ser abordado e a RDC 216 determina algumas regras para manipuladores de alimentos. Por exemplo, manter unhas curtas, limpas, sem esmalte, não usar adornos, brincos, colares, anéis, pulseiras, relógios, celulares e piercings. Não é permitido o uso de barba. Cabelo deve estar sempre preso e protegido por touca. A higienização das mãos é um assunto bem delicado. Deve ser abordado de forma incisiva, pois sabemos que a maioria das contaminações é transmitida pelas mãos. É importante deixar claro em quais situações deve-se lavar as mãos. Por exemplo, ao voltar do banheiro, ao tocar em qualquer outro objeto. Enfim, existem procedimentos para a lavagem das mãos. Garanta que todos os manipuladores sabem lavar as mãos corretamente. Esse pode ser um treinamento do tópico lá de cima que eu já falei, o tópico de capacitação. A comunicação sobre essas atividades deve ser eficaz. Portanto, distribua cartazes e deixe visíveis próximos às pias de asepsia o passo a passo de como lavar as mãos. Bom, esse foi o nosso primeiro diálogo por vídeo sobre boas práticas de fabricação. E se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui nos comentários ou pode ser por direct também, tá? Será um prazer te ajudar. Um beijo e até a próxima!